Mais um OctusCast na área, seja muito bem-vindo. Eu sou Marcela Stamato. E eu sou André Albertassi e hoje a gente trouxe um produtor bem especial aqui da OctusPay para falar do mercado de infoproduto. Chama a vinheta! Então, galera, bora contextualizar aqui. Como sempre, a gente traz as informações principais do nosso convidado de hoje, que é mega especial. Antes de falar o nome dele, bora falar um pouquinho sobre a trajetória dele. Vai, Dé. Ele começou a sua carreira cursando medicina, mas sua paixão pelo empreendedorismo levou a fundar a agência de marketing médico. É isso mesmo. Após enfrentar desafios e testar várias estratégias sem sucesso, mudou de rumo dedicando-se ao tráfego direto. Acredita, Marcela? E aos 23 anos, faturando mais de R$1 milhão. É milionário já. Em uma plataforma só. Exatamente. Já tem um total aí chegando a 9 milhões com marketing digital. Seja muito bem-vindo, Guilherme Asvi. Imenso prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. E, cara, realmente o digital foi uma mudança muito grande na minha vida. Como tu falou, fazia medicina aí. Não foi nem essa pira de empreendedorismo que me levou, foi gostar muito de dinheiro mesmo, se liga. Porque empreendedorismo o cara sofre muito ainda, dependendo de umas áreas. Até mesmo, por exemplo, tu comentou da agência de marketing médico. Eu tava fazendo ia pro segundo semestre de medicina em Fortaleza. Não tinha tanto resultado ainda com a empresa, acho que tava faturando ali 10 líquido, 15 líquido no mês, só que muito esforço também. Sendo qual a parada? De cara eu já percebi que o modelo de negócio de agência não era vantajoso pra mim, porque não tinha como eu compartilhar o resultado com quem tava do meu lado. Então, tipo assim, porra, eu tinha um editor muito pica, eu tinha um copy muito pica, um social media muito pica, um gestor de projetos muito pica, mas se eu for dar comissão de resultado pro cara, a empresa não vai lucrar, nem eu, nem o cara vai conseguir escalar. Então, porra, isso aqui me ajudou muito, principalmente na questão de aprender a delegar as coisas bem rápido e principalmente delegar coisa que eu não tenho domínio, ou seja, mesmo que eu não tenha domínio tipo em edição ou não tenha domínio em qualquer outra ferramenta, eu consigo delegar muito rápido por essa experiência que eu peguei naquela época, entendeu? Então, pô, foi uma parada muito, muito marcante. E no início, tipo, da galera que eu conheço do digital, sempre tem algum cara que começou com alguma coisa nada a ver, mas o cara aproveita alguma coisa daquilo. Ou o cara é piramideiro da Rinode antigamente começando no digital, alguma coisa assim. Ou o cara tinha agência, né? Então, o meu primeiro passo foi esse. Mas conta aí um pouquinho pra gente, então. Pera, você chegou a cursar medicina, simultaneamente você teve essa agência de marketing médico. O que é a agência de marketing médico? Isso aí é sua mãe, novo, que sua né? família falou, você saiu Todo de mundo medicina também, pra ver exato. Loucura. Todo mundo não gostou, né? Todo mundo odiou, na real, né? Você fez quanto tempo de medicina? Acho que eu tava indo pro segundo semestre, ou seja, então 6 meses, né? Semestre inteiro. Tava indo pro segundo, já tinha passado. E, pô, meu pai é empresário também, né? E quando eu falei pra ele que eu ia largar a medicina, ele olhou pra mim e falou assim, ó, se tu largar a medicina, tu vai ser um Zé Ninguém. Primeira coisa que ele te falou foi isso. Primeira coisa. Sendo qual a pira? Aí que tá o ponto, né? Antes do meu pai me falar isso, eu já tinha pegado várias visões de mentalidade com ele antes disso. Então, pô, antes do meu coroa falar que eu não ia ser ninguém por eu estar seguindo minha intuição, ele já tinha passado um outro código muito maior, que é o seguinte: se tu depender de alguém, tu tá fudido. Não fuja ao máximo de uma dependência, tá ligado? E eu não tô nem falando de dependência social, porque isso acontece, pô, eu preciso de uma pessoa porque ela vai me ajudar e todo mundo cresce junto, tá ligado? Hoje, na minha equipe, pra gente manter uma escala aí de 1 milhão por mês, você até comentaram que a gente foi pra Octus agora e a gente conseguiu bater quase um M lá, deve faltar uns 20 mil pra bater a premiação de um M lá, a gente tá rodando aqui quase um mês lá, né? Um mês e... Não, acho que nem faz isso, né? Pouquíssimo, né? E a pira que realmente eu pego de tudo isso que acontece, principalmente com a questão da família, é que ninguém vai dar bola pra você até você ter algo material, tá ligado? Não é nem tipo assim, se eu abrir o celular aqui, eu lembro isso, eu mostrei pra minha irmã lá, acho que era 20 mil na semana, eu falei, olha aqui, se liga, eu tô fazendo 20 mil por semana, eu cheguei a mostrar o celular pra ela, ó, 20 mil faturados, ela pegou e falou assim, ó, aí é muito fácil, quero ver você pagar alguma conta. Tá ligado? Então, a pira do digital que eu já peguei de cara é que ninguém liga pra números. Se liga? Ninguém liga pra números. Só topo de funil mesmo. O cara que tá começando ali, tá iniciando, então ele vê um cara postando resultado ali no dia. 10, 20 mil no dia, tá ligado? 30 mil no dia.
É um resultado que chama muita atenção pra quem tá começando. Ele já coloca aquele cara num pedestal. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente disso, tanto que eu evito ao máximo postar resultado. Primeiro, por uma questão que eu tenho uma teoria é o seguinte, ó. Se tu para pra mostrar, tu já para. Se liga, exemplo, tô fazendo... meu recorde pessoal até o momento foi 100k dia, tá ligado? Eu conheço um cara que, inclusive, até no futuro, ele vai até plagiar uma oferta minha. E esse cara, ele vendeu, acho que foi 15 milhões de uma oferta, na época, né? Na época era uma oferta de renda extra. Ele e o sócio, ele vendeu 15 milhões, acho que o sócio 10. E eu até lembro, quando eu fui morar em Balneário, só pra seguir uma linha contínua de tempo, eu iniciei medicina, eu acho que ali em 2020, né? Aí eu cursei um semestre inteiro, não fiz cursinho, eu passei no terceiro ano mesmo. Aí, com a parada, eu comecei a fazer, só que eu já sentia intuitivamente no meu coração que não era a direção correta, tá ligado? Mas a pira é o quê? Porra, tu tá fazendo medicina, tu já tem garantido um futuro aí de pelo menos, aí vamos chutar, no mínimo, tu vai ser uma pessoa, vai viver bem. Pode não ser um ultramilionário, multimilionário, mas vai viver bem. Tu largar isso por nada é muito maluco. Eu acho que uma das coisas que me moldou muito nessa jornada foi minha capacidade de ter resiliência de aguentar pressões extremas, entendeu? E eu lido muito bem sob pressão, isso é uma das vantagens que me ajudou muito, porque quando eu larguei medicina, você fica nessa pira a minha sensação que eu tinha, pelo menos, era de me jogar em um limbo, em um espaço vazio, porque o foda de você se jogar em algo que você não tem resultado ainda é porque tu não tem nada tangível, tá ligado? Tu não consegue tocar e falar, eu preciso fazer isso. Tu tem que ir sentindo aos poucos. E o cara sofre muito no digital. Tanto que um dos conselhos que eu daria pra quem tá me escutando e quer realmente ganhar dinheiro no digital, 80% da parada é perseverança. Metade da galera cai antes de começar a ter resultado. Se liga, exemplo. Porra, eu comecei a ter resultado, assim, eu fiz meu primeiro 1 milhão, faturado, não líquido, faturado, em 1 ano de digital. Mas eu passei o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto mês só pegando ferro, só aprendendo pra depois um dia eu colher aquele fruto, tá ligado? Mas, cara, metade da galera desiste nesse meio tempo, tá ligado? O foda é que o cara quer fazer... Pô, isso que a gente vive no digital é uma Matrix total, mano. Eu não sei a realidade que vocês veem, mas, tipo assim, da galera que eu conheço no digital... Jovem, porra, é inimaginável, tá ligado? Tipo, o cara novo, tudo bem que eu também sou novo, tá ligado? 23 anos. Mas tem gente mais novo que eu, que o cara já começou antes, já tá com resultado pica, tá ligado? E outra, um cara normal, pô. Tipo, tem um amigo que era ajudante de pedreiro lá na Bahia. O salve pro Pablo. Maluco, cara, mas gente boa demais. Tava viajando no mundo aí. E qual a para? O cara era ajudante de pedreiro no interior da Bahia, pô. No interior. Eles que não tinha nada lá, pô. Nada. E esse cara hoje em dia, pô, fatura milhões aí na internet. É um cara que tem orgulho de ser amigo também. Então, assim, no digital tem muita história que o cara fala assim... Porra, então existe aqui uma chance, existe uma Matrix paralela, uma realidade paralela que realmente dá pra ganhar muita grana, pô. Eu vi amigo meu, pô, lembro o cara comprando, tipo assim, carro de 300 mil com antes de 18. Mas você vê essa galera num comportamento muito assim, uma galera muito nova, que já tá fugindo de um sistema tradicional absurdo, que é de cursar 4, 5 anos de faculdade. É um comportamento que tá mudando essa galera dos 17 anos, dos 18 anos, e que estão em busca de uma liberdade absurdamente financeira, sair de casa cedo. Então, vamos lá, você parou ali no timeline ali da sua vida, que você largou a medicina, você levou ali aquela porrada ali do seu pai, que foi ali uma grande chave na sua cabeça, te fez ali traçar ali o que você queria muito palpavelmente. Dali em diante, aonde que você se inseriu no mercado? Ou em quais lugares você esteve? Então, assim, no mercado digital, o que eu sempre tive resultado e o que eu indico também, e eu sempre tatuei no nicho de renda extra. Ou seja, ganhe dinheiro fazendo tal coisa. Entendeu? Claro, já Esse é um nicho do mercado do marketing digital. Exato, ganhar sabia dinheiro. Que você já queria ir nele. É isso. Não, eu comecei pelo nicho errado. Comecei me fudendo. Eu fiz meu primeiro curso, foi como ensinar o cachorro a fazer xixi no local certo. Real. Aí eu montei o curso, montei o vídeo de vendas, tá? Eu subi, mano, nem como se fosse hoje. Pô, deu 11h30 da manhã, fez 2 vendas. Aí eu, caralho.
Peguei o macete, já era. Agora é só ficar rico e foda-se. Só que aí nunca mais vendeu, tá ligado? O produto deu horrível, nunca mais faria um produto nesse nicho. Se liga, deu muito, tipo assim, não vendeu nada, peguei preju, mas aí com a parada. É aquela questão do cara, minha maior qualidade, perguntar o Asvi, qual a tua melhor qualidade? Capacidade de aprendizado rápido. E, tipo assim, se tu me botar um cara muito pica em alguma coisa, tipo, o cara é muito pica em gestão. Se eu passar um dia com o cara, eu pego não o conteúdo do cara, mas eu pego a frequência, tá ligado? Pô, como é que esse cara pensa, tá ligado? Como é que esse cara sente, se liga? Porque é isso que faz total diferença, Sim. Tá ligado? Como que você pega isso desses... Parar de procurar respostas e buscar achar as perguntas. Eu acho que é muito o truque do cara pegar e se projetar no lugar de outro pra ter um aprendizado rápido. Tipo assim, exemplo, tem várias histórias que eu pego muita referência. Exemplo, cheguei a comentar o que estava fazendo no primeiro semestre de medicina, larguei e comecei a tocar e focar 100% na parada de marketing médico. Por quê? Porque eu já percebi uma coisa padrão na vida. É tudo ou nada. Não dá pra ser meio termo, meio arquétipo, ou meio profissional. Ah, não, eu vou fazer faculdade de medicina e vou... Mano, é all-in, tá ligado? Só vai se for all-in. Todo mundo que eu conheço com mais de 1 milhão na conta que ganhou dinheiro com digital foi all-in, tá ligado? Você disse que colocou tudo em risco. Colocou tudo, não existe esse meio termo de, eu vou fazer uma coisa e no meio termo outra. Vai chegar em um ponto que tu vai ter que decidir o que eu quero, tá ligado? Porque se não for full time, não vai. E sabe por que não vai? Porque, mano, no digital não vence o mais inteligente, não vence o que tem mais dinheiro e não vence o que tem o melhor network. Até parece assim, por fora não, vence quem faz isso. No digital vence quem testa mais rápido. Quem antecipa ganha. Isso foi uma coisa que eu já aprendi desde cedo. Tudo que importa é como a informação chega. Quem antecipa isso controla tudo. Tá ligado? E como é que você chegou a essas conclusões? Você fez um trabalho de autoanálise? Você disse, por exemplo, como é que você sintoniza isso com as pessoas? No final, o mercado digital, cara, é um reflexo do mercado físico. Então, pô, é só tu olhar o que esses caras que estão ricos aí no Brasil fizeram. Os caras lá na década de 70, 60, viajavam para os Estados Unidos e, pô, via um modelo de negócio. Pegava uma ideia. Pegava, mudava o nome, a logo, pô, botava e escalava. Mesmo esquema no mercado digital. Isso é uma frase que eu gosto de escrever muitas frases, entendeu? Uma das frases batidas, que eu sei que é uma das frases que tem muito poder atrelado no digital é isso. Tudo que importa é como a informação chega. Quem antecipa isso ganha tudo. Exemplo, hoje a gente estava perto de bater 9 milhões faturados na internet, a maior parte disso foi lá fora. No Brasil, a Shein vendeu no máximo 4 milhões. Ou 3, né? O resto foi tudo lá fora. Tanto no mercado em espanhol, quanto no mercado em inglês. Anunciando para todo mundo que falou inglês ou espanhol no mundo inteiro. E qual é a sacada? Tem muitos detalhes que se o cara se atentar, principalmente ele tem que entender o quê? O mercado brasileiro já tá ultra sofisticado. Como assim? É como se, tipo assim, no mercado brasileiro já 100 anos atrás já tivesse um cara com uma carta levantada assim, ó, emagreça 1 quilo em um mês. Ele fez isso 100 anos atrás, tá ligado? Aí quando passou mais, tipo assim, passou 5 anos... Essa placa que ele tava fazendo já não tava fazendo mais efeito, porque já tinham 5 caras do lado dele com a mesma placa. Emagreça 1 quilo em um mês. Aí o que acontece? Ele vai se sendo forçado a sofisticar a promessa. Então, em vez de emagrecer 1 quilo em um mês, ele vai botar emagreça 10 quilos em um mês. Tá ligado? E isso vai se sofisticar até o momento que a promessa de tamanho de perda já não vai ser mais válida. Não vai fazer diferença. Falar, emagreça 1.000 quilos em um mês. Porque já não é mais isso que atrai o mercado. Tá ligado? Quando chega um certo nível de sofisticação, a promessa perde a força e o mecanismo começa a ganhar impacto. Tá ligado? Então, o truque que eu vejo no mercado gringo e no mercado brasileiro é o quê? O cara identificar tendências de mecanismo e só adaptar para onde ele sabe que ainda não foi lançado. Exemplo, um produto que escalou muito lá fora. Ganhar dinheiro vendo vídeos. É um produto que nasceu, teoricamente, no Brasil. A galera trouxe pro Brasil esse produto uns 2 anos atrás. Entendeu? Então, aí o que o cara fez? O cara que tem esse pensamento de quem antecipa ganha. O cara já se ligou que essa é uma oferta escalada, é um mecanismo validado, é uma estrutura validada. Ele pegou aquela oferta, pegou a copy,
transcreveu a copy, otimizou aquela copy para a língua, porque tem diferenças do mercado brasileiro para o inglês, é parecido, mas o principal game é o quê? Tem que parecer que quem fez aquilo foi um gringo. Uma coisa que eu percebo que tem muito erro. Os russos, eles tentam anunciar no Brasil há muito tempo. Mas tu bate um anúncio e fala, meu Deus, que anúncio horrível, uma voz estranha, uns aplicativos feios, umas mulheres louras de olho azul extremo. Então tu sabe que aquilo não é nativo. Se o cara focar em pegar uma oferta que já deu bom em um mercado, otimizar aquilo e jogar para outra língua, a chance do cara acertar é 80%. Sim. Aí a gente entra em outro critério muito importante no digital. Foda-se o que tu quer fazer. Tu tem que fazer o que deve ser feito. Tá ligado? Se fosse por mim, eu não estaria fazendo o que eu faço hoje, vendendo o que eu faço. Se o cara for na pira de querer usar a mente dele, ele vai se foder. Ele tem que se projetar na mente do público. Ele tem que pensar como o povão. Hoje em dia eu já tento pensar ao máximo com um nível de consciência bem mais baixo, que é pra quem eu vendo. Então, por exemplo, o que eu vendo hoje, eu não compraria. Tu não compraria, você não compraria. O nível de consciência de quem compra certos tipos de oferta são totalmente diferentes. Por exemplo, vai pegar um expert gigante do Brasil aí, que vende mentoria, pô, 50 mil reais. O cara que compra essa mentoria dele é um cara que já tá, tipo, ultra consciente, já talvez nem tenha tanto problema de grana. O público que eu vendo, é até uma pergunta que, tipo assim, mudou meu game, é o quê? Como é que, ô Asvi, tu falou que começou no nicho de cachorro e tu achou uma merda. Mas o que tu aprendeu com isso? Aí é o que eu falo da importância. O que vale não é a resposta. É a pergunta. Tu até perguntou como é que tu consegue te pegar a frequência rápida de alguém. Tu tem que entender que perguntas o cara se faz. Porque se tu for na pira de querer entender as respostas do cara, tu vai ter que todo dia perguntar, qual foi tua resposta de hoje? Qual foi tua resposta de hoje? Se tu entender como o cara pensa, já era. E qual que é a melhor plataforma para fazer esse tipo de pesquisa? Existe algum método para... Então, aí o truque tá. Existe sim. E tudo gratuito. Tudo gratuito. Na biblioteca de anúncios do Facebook, inclusive fazer um merchan aqui. Eu já tenho desenvolvido uma plataforma que chama MineraROI, que é uma plataforma de acompanhamento de bibliotecas. Então, como é que funciona? O primeiro passo para o cara entender como ele vai ter resultado no digital é o cara ter um plano mental. Porque no começo eu tenho certeza que quem tá começando, escuta a pessoa falando assim, nossa, isso é muito abstrato. Isso é muito, vai para um lado ou pro outro. Mas é simples, se eu fosse separar em passo. Exemplo, o primeiro passo para quem tá começando no digital, o primeiro de todos, entender o que funciona. Tá ligado? Antes de querer fazer qualquer coisa, o cara tem que buscar encontrar o que já tá funcionando. E como é que você sabe o que já tá funcionando? Pesquisando direto na fonte, que é a própria biblioteca de anúncios do Facebook. Então, exemplo, se tu for no teu computador e pesquisar lá, biblioteca de anúncios do Facebook, e tu pesquisar ganhar dinheiro com tal coisa, vai aparecer inúmeros anunciantes. E em cada cartãozinho desse de anunciante vai ter lá um número de anúncios ativos. Então, exemplo, o cara pode estar com um anúncio ativo ou ele pode estar com 200. O cara que está com 200 anúncios ativos por dia, ele não está gastando menos que 20 mil reais em tráfego. Se ele não está gastando menos que 20 mil reais em tráfego, ele não está faturando menos que uns 25 mil, 30 mil. Ou seja, está pegando 5 mil, 10 mil de lucro por dia. Com um número, entre aspas, que eu estou exemplificando aqui de anúncios ativos. Aí o truque é o quê? Tu ir identificando quais são os produtores, os anunciantes que estão escalando, separar aqueles produtores e assistir o produto deles, a VSL dele, os vídeos de vendas. Porque qual é a lógica do digital? A lógica do digital é engenharia reversa. Tá ligado? Não é nem tu ler uma parada e criar do zero. A gente já deve ter próximo de bater 9 milhões de vendas. E isso aí em 2 anos de mercado. 2 anos e meio. Tá ligado? E a pira do digital é que é uma curva muito grande de resultado. Só que a gente entra em vários níveis de necessidade. Exemplo. O cara que está começando agora, qual é a primeira coisa que eu indicaria para ele? Aprender a minerar e aprender a adaptar as informações. Aquela questão que eu falei. Tudo que importa é como a informação chega. Então, se o cara se preocupar nos primeiros 6 meses de mercado dele, ele se tornar um bom cara que pesquisa ofertas e sabe o que está sendo escalado e sabe otimizar essas ofertas para outras línguas, já era. Mas você falou dessa coisa da biblioteca de anúncio, basicamente, a galera que tá no marketing digital, se não anunciar, se não fizer anúncio, se não fizer tráfego pago, não performa. Como que você fala pra um cara iniciante que não tem um puto no bolso,
hoje pra entrar nesse mercado e falar, olha, escale bem porque você tem que investir X. Você fez uma conta aí analítica básica de quem tá há muito tempo na linha de frente, mas é um cara que já tá consolidado financeiramente. E o cara que não está? Show. Então, aí que entra o ponto. Lembra que eu falei que no digital a perseverança elimina metade das pessoas? É aí que a galera sai. Quando não enxerga, talvez, oportunidade, né? Pra ter uma escala dessa, é claro, eu não tô falando que não dá pra escalar no orgânico. Eu nunca vendi nada no orgânico. Nada. Tudo foi por anúncio. Se liga? E dá pra vender pelo orgânico? Dá, mas tu não vai conseguir ter uma escala sinistra. Escala sinistra que eu tô pontuando 100 mil por dia. Isso dá o quê? 3 milhões no mês. Isso é claro. É uma escala sinistra. 100 mil por dia. Sinistra. Pra mim, sinistra não, é pra cruel. Pra mim é mais do que sinistra. É cruel. 100 mil dia, tá? Com constância, porque aí que tá o jogo. Uma coisa é tu fazer 100 mil um dia, outra coisa é fazer 100 mil 30 dias. É outra coisa, é bem mais difícil, porque vai ter dia que tua margem de lucro vai diminuir, tu vai ter que manter pra manter a constância, tá ligado? Mas o 80-20 da parada mesmo, pra quem tá começando, eu diria que é, primeiro, entender o que funciona, pesquisando por essa biblioteca. Até saber fazer pesquisa, avaliar tudo. E o truque é o seguinte, no mercado hoje em dia, a maior parte das plataformas só se preocupa em procurar as ofertas. Então é como se fosse as bibliotecas do Facebook. Você pesquisa e acha. Mas o mercado só faz isso. Exemplo, tu achou 10 ofertas escaladas. Pronto, aí o que tu vai fazer? Tu vai botar num Trello? Vai botar numa planilha? Porque tu vai ter que ficar acompanhando. A partir disso, o que você vai fazer? Todo dia. E a pessoa trava aí. Aí o que o Minera Roy faz? Que é essa plataforma que a gente desenvolveu. Tu bota as bibliotecas de anúncio lá e ela vai acompanhando durante a semana. Então, exemplo, tu botou 20 bibliotecas lá de anúncio, cartões dos anunciantes. No final da semana, tu clica lá na plataforma e coloca os mais escalados. Aí vai dar os anúncios, as ofertas que estão mais sendo escaladas naquele período. Ou seja, ontem o cara tava com 20 anúncios. Hoje ele tá com 100. Ou seja, ele tá escalando. Se o cara tá aumentando a quantidade de anúncios, é porque tá dando bom. Ele tá faturando mais. E aí que entra outra pilha do mercado, que não sei se a galera comenta muito. Metade do mercado que tem resultado é plagiador. Então, assim... Polêmica no Octuscast. Você vai ver Mas é. Metade do mercado é plagiador. E outra, tem resultado, viu? E às vezes muito mais do que quem realmente cria. Às vezes tu criou uma oferta muito pica, mas tu não sabe escalar, tu até tá tendo um ROI massa, aí eu pego, vejo na biblioteca que tu tá escalando, copio tudo teu, tudo. É antiético. Depende, no Brasil talvez não. Mas com a pira. Pela força do hábito, talvez não. Pela força do hábito, talvez não. Aí com a pira. Aí, por exemplo, testa a tua oferta, copia o teu vídeo de vendas, teus criativos, sube e deu bom. Aí já era. A oferta do cara tá no bom, vou escalar. Aí se ele reclamar, eu faço a VSL do zero. Isso é o que metade do mercado faz. Eu não tô dizendo que eu faço. Eu não disse isso também. Não disse nada. Mas aí qual a parada? Eu gosto de usar todos os recursos, mas de forma que potencializem o objetivo, tá ligado? Então, exemplo, eu plageio? Sim, mas eu testo. Eu não plagio tu. Se eu testar a tua oferta, eu não testo uma oferta em si, eu testo várias durante o mês. Aí que a gente vai entrar em outro ponto, que é um pensamento de escala. Um código muito massa que eu peguei, um insight muito foda, é que a escala é mental. Às vezes o cara tem a oferta certa, tem tudo certo, mas não escala por causa dele mesmo. É ele que trava a escala. É ele que não pensa em subir mais anúncios. É ele que não tá buscando fazer novos testes. É ele que não... É muito mental a parada, tá ligado? Então o cara tem que se preocupar bastante nisso. E aí entra os níveis, né? Se eu fosse separar, eu diria que tem 3 etapas de pessoas no digital. Pra mais, né? Vai aumentando. A primeira etapa, iniciante, intermediário e avançado. Pro cara passar do iniciante pro intermediário, eu digo que 80-20 é o quê? O cara aprender a procurar o que tá escalando e aprender a testar rápido. Tá ligado? Pra passar Só que pra testar rápido você tem que ter grana. Grana. Aí que entra o ponto. Quando eu tinha agência de marketing médico, eu tinha acho que uns 20 mil, eu devo ter testado uns 3 meses, mais ou menos, deve ter sobrado uns 20 mil de caixa. Naquela época, né? Uns 15, algo assim. Aí eu continuei testando, gastei todo o dinheiro e não tive resultado. Então é aquele investimento que você não obteve nenhum retorno. Mas qual foi meu erro? Meu erro não foi investir, meu erro foi depositar todas as minhas expectativas financeiras em algo que não era validado. Então, aí o que eu peguei, assim que eu me toquei disso, voltei com a agência, eu tinha vendido minha agência por um funcionário, tinha vendido todos os clientes que eu tinha, voltei, assim que eu percebi, eu falei, porra, eu não posso basear toda minha aposta financeira numa coisa que não dá resultado. Eu tenho que ter algo paralelo, que eu tire lucro e jogue ali.
pra que eu não tenha pressão ali e faça as coisas de maneira correta. Então eu voltei com a agência e com o lucro da agência e aplicava no Info. Quando você diz, por exemplo, a questão do plágio, é porque já é um modelo validado, já tá dando certo, é muito mais fácil investir em algo que tá dando certo do que eu por questões de achismo ou por gostar mais daquele produto. Lei da probabilidade. O truque do digital é isso, o cara, isso assim, eu até falei, né, plágio, outra dica que eu dou, se quer ter resultado, vai embora da casa, tá ligado? Morar com os pais é uma coisa que limita muito. Só vai ter um leão central por casa, geralmente é o pai, tá ligado? Só vai ter uma pessoa que vai assumir a frequência de provedor. Se tu estiver debaixo do teto desse cara, tu pode ser a pessoa mais pica que for, tu ainda vai estar limitado pelo próprio cenário que tu vive. Então assim, primeira dica... Faz um corte aí pra gente. Primeira dica, vai embora. É demais, hein, Guilherme? Tá ligado? Primeira dica, coisa que eu diria, vai embora. A melhor decisão acertada da minha vida, largar a medicina e segundo, ir embora da casa dos meus pais. Tá ligado? Porque muda tudo, mano. Aí que tu começa a entender, porra, eu ficava assim, pô, essa roupa aqui já não tá voltando dobrada. Já não, tipo assim, a comida, porra, era zoada. Não é feita sozinho. Em Balneário, eu fiz muita grana quando eu fui morar em Balneário, mas, porra, minha rotina alimentar, cara, era maluquice. Tipo assim, morava eu e outro mano digital também. E, cara, era tipo assim, mano, a gente escalava 30 mil dias bebendo água da pia. Tá ligado? Porque não pedia água e era maluquice. Aí depois, o digital é uma parada muito de maturidade também. O cara começa a ter resultado, aí ele vai, pô, se eu fizer isso aqui, vai melhorar na próxima vez que eu acertar. Porque no digital, qual a parada? Tu ajusta hoje pra usufruir amanhã. Então, faz total diferença. E na questão de dinheiro, eu diria, pra quem tá querendo começar no digital, encarar isso, mano, como um business, mas não aposta tudo que tu tem aqui, pô, deixa isso em paralelo. Tu tem que ter um fluxo de caixa, um business que gera lucro pra tu ir botando nesse. Porque, pô, certo. Gastou 3 mil por... Eu acho que pra começar, no mínimo, uns 5 a 10 mil hoje. Tá ligado? Pra você testando ofertas, testando anúncios. É isso. E ainda é difícil. Você ainda vai saber que você vai perder, tem chances de perder essa grana. Essa é a postura do iniciante. Tem que já ir sabendo que vai perder. Uma parada boa que eu falo. Aí que entra muita questão do cara ter um mentor. Lá em Fortaleza, eu entrevistei um empresário que chama Beto Sturdas. Ele é um grande empresário lá no ramo de construção. O prédio que eu entrevistei ele lá, cara, era 400 milhões a construção. Aí eu fui entrevistar ele, pô, troquei várias ideias. Ele também tem essa pira de escrever frases. Ele falava, pô, minhas frases são meus motores. Toda noite eu sento em silêncio e penso em algo que pode me impulsionar. Eu, pô, já fui pegando isso. E uma das coisas que ele fala, eu lembro muito bem, eu tava saindo do prédio, eu tinha terminado a entrevista, tava até perguntando pra ele, ô Beto, eu sei que parece clichê, mas o que você acha que fez diferença pra você chegar até aqui? Guilherme, é muito simples. É só você trabalhar de corpo, mente e espírito 24 horas por dia que dá certo. Então essa pira, essa frequência mental do cara já entender que ele vai dar tudo... Sem apego, né? E sem apego de retorno, já era, pô. Não tem como o cara não dar certo, tá ligado? Sem vaidade também de querer dar certo, né? De e outra, fala, o cara no digital, pô, se o cara tá começando, o cara tem que ir começando com a pira. Eu quero errar o máximo possível e o mais rápido possível, tá ligado? Porque se tu não errar, mano, tu vai ficar muito estagnado. É o que eu te falo, metade da galera é eliminada antes de começar o jogo. Mas aí, vamos lá. Saímos do estágio do iniciante, chegamos no intermediário. Quem é a pessoa? Equipe. Equipe muda tudo, mano. Hoje, eu atrelo... Então, mais investimento. Você já criou ali um valor, agora você vai investir em pessoas. Que muda tudo. Outro game. Joia. O cara iniciante é o cara que fatura ali 100 mil por mês. Sozinho, né? Sozinho. E dá pra fazer muita grana sozinho. É porque eu nunca fui de fazer muita grana sozinho, tá ligado? Quando eu comecei a fazer grana, eu já tinha equipe. Tá ligado? Não tenho sócio, mas eu sempre tive equipe. Uma equipe composta por quais profissionais? Aí pronto, vamos lá. Um copy, que vai fazer tanto a questão de criativos, quanto a questão de variação de VSL, pra gente fazer teste de vídeo de vendas, o cara tem que ter noção aí de comportamento social, gatilhos mentais, ele tem que ler comportamentos, ele saber as dores alheias. Qual é o perfil traçado de um copywriter perfeito pra você? Tem que responder rápido. Ele tem que responder rápido. De comunicação, você diz, então. A pira de qualquer coisa pra mim a nível de gestão é mais questão de caráter. Tá ligado? Caráter, perfil, padrão, comunicação, entendeu? Tipo assim, o copy pode saber nada de copy. Se o cara for bom a nível individual... Ele vai ter resultado em uma hora, tá ligado? Ele vai passar 2 meses comigo, mas ele vai pegar a visão do que eu tô passando.
não vai ter vício, vai ter humildade pra aprender. Então, pô, mano, a nível de gestão tem Agilidade. Agilidade e é muito questão de perfil, entendeu? Eu sou muito bom em questão analítica também, tipo, de ver uma pessoa falar, pô, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, tá ligado? Claro, é uma intuição analítica. Uma visão ali. Rápido. Aham. Rápido, tá ligado? Tipo, impressionante E mesmo. do copywriter, qual seria o próximo profissional? Termina a escala. Pronto, copy, gestor de tráfego. O gestor de tráfego pode ser tanto pro YouTube e pro Face, ou tu pode colocar um gestor de tráfego pro YouTube e pro Face. Dá pra botar o mesmo pros dois, se liga, depende da escala. Mas eu focaria primeiro em ter um gestor pro Facebook. Entendeu? Aí já entra outro nível. Do intermediário pro profissional. É o cara que já é bom no máximo de coisas possíveis. O intermediário pode ter equipe, mas ele é bom no Facebook. Só que não roda YouTube. Aí eu ganho desse cara porque eu rodo YouTube. Então, pô, vou fazer 30 mil no dia no YouTube em oferta, mas, pô, 40 mil no dia no Face. Aí, pô, já dá um resultado bem maior. Facebook começou a dar ruim, minha margem de lucro diminuiu, mas o YouTube tá dando bom. Então, eu mantenho. Então, cada nível tem uma frase muito boa que se você não tem um resultado X, é porque você não tá fazendo uma coisa Y. Nunca é uma habilidade. É porque a galera tem uma pira muito, acho que é infantil de, tipo assim, exemplo, um cara que tem muito resultado, é porque depois que o cara entra um tempo no digital, muito resultado já fica muito volátil, tá ligado? Porque o que é muito resultado? Aí por isso que entra a questão da parada ser muito mental. Se liga? Essa parada faz muita diferença. Agora, em relação a esses resultados, você falou que fica volátil, né? Como que, então, foi a sua primeira conquista do primeiro 1 milhão ali, baseado em todos esses estágios que você viveu, que você passou, né? Então. Aquela sensaçãozinha do gosto inicial de, caraca, tô milionário agora. Ó, pior que pra ficar milionário em conta, de faturar bem mais que 1 milhão. Porque aí que tá outra ilusão. Exemplo, no mercado de tráfego direto, o líquido mesmo, exemplo, o lucro líquido, depois de tu pagar equipe, imposto, apesar que imposto também é baixo, imposto, equipe, custo de tráfego, tudo, a média é 30% de lucro, 30 a 40. 40 é uma margem, porra, sinistra, se liga. E nas minhas primeiras escalas, por eu ser iniciante, eu vacilei muito. Então, até que eu te falei, eu queria uma... Aí que tá exatamente o que eu tô falando. Eu não só tô dizendo isso por teorias, fiz exatamente o que eu tava te dizendo. Eu criei a oferta lá de cachorro, que deu muito ruim, tá ligado? Porque não era a coisa certa. Uma boa pergunta pra vocês se fazer é o quê? De 10 pessoas, quantas realmente querem a minha solução? Se for menor que 7, não vai pro nicho. Meu palpite, né? Minha dica. Faz a pergunta. De 10 pessoas aleatórias que eu pego, quantas querem fazer o cachorro ou fazer xixi no local? Umas 2? 3, no máximo. De 10 pessoas, quantos querem ganhar dinheiro? 11. Tá ligado? Quantas pessoas querem emagrecer? 7. Então busque ao máximo nichos grandes, porque é aí que tá a escala. Tá ligado? Não é nicho específico. Pô, eu nunca vi um cara escalando, ensinando como ganhar dinheiro, fazendo maquiagens profissionais. Não, eu vi o cara ensinando como ganhar dinheiro apertando um botão. Mas aí não tem mais concorrência? Não é mais onde tem concorrência tem dinheiro. Esse é o truque. Se não tivesse dinheiro, não ia ser concorrido. Então seja menos específico? Seja o mais amplo generalista, possível. né? Na sua oferta. Tem que ser. Quais são os big nichos do mercado? Ganhar dinheiro e saúde. Saúde que engloba... emagrecimento e beleza. Estética. Estética nem tanto. Relacionamento também é um big nicho. Não boto muita fé também, não. Foi muito tempo atrás, né? Exemplo, na época lá dos guruzão atrás, do Fint, da galera... O pessoal falava muito de relacionamento, mas era outra época, né? Hoje em dia o pessoal nem quer mais relacionar. Vão pra relacionamento. O pessoal quer emagrecer e ficar bonito. Não, pra pegar a galera, não pra namorar. Então, não... A pira que eu falo é o quê, mano? Busque sempre grandes nichos. E a parada é você tá sempre buscando a pergunta. Não a resposta, tá ligado? Porque o erro da galera é isso. A galera no digital, até quem tem resultado, pô, o cara já tá fazendo 100 mil por mês, aí 200 mil por mês com infoproduto, mas quando o cara chega numa dificuldade, ele já pensa, pô, quem é que eu vou ter que falar aqui pra perguntar? O cara ele não enfrenta a parada e analisa. Pô, tá dando esse problema, o que pode ser feito? Porque a pira do digital não é nem, tipo, tu ter a ideia genial do que vai resolver. Tu vai ter 10 ideias diferentes, vai testar as 10, das 10, uma vai dar boa. 2.
é a lei da probabilidade. Aí entre os 3 fatores principais da lei da probabilidade, na minha visão, que muda o game de muita gente. Primeiro, o que já está validado tende a continuar validado, independente de tudo. Ou seja, se uma oferta está dando bom em português, se eu jogar ela para alemão, se eu jogar ela para francês, ela tende a ter uma chance bem maior de dar certo, porque é a lei da probabilidade, já foi validado em um canto, entendeu? Mesma coisa, um hambúrguer que deu muito bom, uma franquia que deu muito bom nos Estados Unidos, o cara joga pra cá. Lei da probabilidade. Algo que já está validado tende a continuar validado. Isso tende, não é uma regra. Não. Porque as variáveis existem e culturas diferentes existem também. Existe, mas é tipo assim, a chance é 5 para 1, exemplo. Eu tenho 5 vezes mais chances de acertar na oferta, eu modelando algo validado, que tu. 5 para 1 ou 10 para 1. Eu diria que, em alguns casos, tipo assim, exemplo, das ofertas que eu escrevi do 0, eu acho que eu escrevi 5. Uma eu escalei. Tá ligado? De todas as outras ofertas que eu tive resultado, eu identifiquei um padrão e melhorei ao máximo aquela oferta e joguei pra outra língua. Você falou muito sobre os mecanismos, né? Que o mercado tá super sofisticado, então a gente tem que colocar energia nos mecanismos das ofertas e das estratégias de venda. A sua oferta, o seu mecanismo que você usou lá atrás para fazer o primeiro milhão se mantém até hoje? Não. Dele, o que eu comecei, não. Mas com a parada. O mecanismo que eu já vendi, eu acho que 3 milhões, ou foi 4, em espanhol, rodando lá fora, é o mesmo que eu vendo hoje em outra língua. Entendeu? Só mudando um ângulo, entendeu? Aí outras coisas. É porque no digital, você realmente, é o que eu falo, o principal é, tudo que importa é como a informação chega. Tu tem que estar ciente onde vai chegar pra tu saber como a informação chega, de que forma ela chega, de que forma ela convence, por que ela convence, porque aí tu adapta pra qualquer coisa. Você fala muito sobre expansão da oferta, né? E quais são os tipos de expansão que eu consigo fazer? Língua. É porque a galera às vezes complica muito, porque a galera quer vender curso. Mas com a parada. Exemplo, pegou uma oferta que tá no Bom Brasil. Só de tu transcrever aquela oferta, tu baixar aquele vídeo de vendas, tu transcrever pra texto e tu traduzir pra outra língua, a chance de tu acertar, pô, já é altíssima. Tá ligado? Teu trabalho maior vai ser com o quê? Tu olhar a oferta que já deu bom em um local, transcrever ela, e o que eu faço? Que eu dou indicação de copy. Fazia muito isso antes, mas agora não faço tanto. O que me ajudava muito a modelar a oferta, que deu muito certo pra mim, é, antes de tudo, separar ela por blocos. Então, assim, cada VSL tem mais ou menos, acho que é 9 vendas a 12 vendas. Primeiro, venda de atenção. Você começa o vídeo chamando a atenção da pessoa. Depois você vai pegar, você vai fazer uma venda de visualização, que é como, ó, se tu assistir esse vídeo até o final, eu vou te dar essa caneca. Então, fiz uma promessa pra tu, que se tu continuar comigo, tu vai ganhar algo. Só que no caso de VSL é alguma transformação. Aí depois dessa venda de visualização, tem a venda de história, que tu vai contar a tua história de superação. Em resumo, se o cara for estudar, tirar um tempinho para ele estudar, ele vai perceber que não é tão difícil. Toda cópia é separada por blocos. Então, geralmente é o lead, que é o início, aí tem a promessa, tem a demonstração do mecanismo, depoimento pra caramba, um pouquinho mais de história e CTA, e depoimento pra caramba. Então, basicamente, a estrutura é a mesma em todo o mundo, em todos os países, você pega, quase adapta a língua. Quase a mesma. Quase a mesma. Aí tu adapta. E essa é a pira. Como já tá algo que foi validado lá fora, a tendência é que seja validado. Sim. Entendeu? E aí você é super adepto você, na verdade, tá investindo cada vez mais na internacionalização, né? Sim. Desse processo. E até legal falar muito desse match com a Octus, que você tá fazendo aí. Sim. Já fez, né? Praticamente seu primeiro milhão, já tá aí na nossa plaquinha do 1 milhão. E a Octus tem muito esse destaque, esse diferencial da internacionalização, de você faturar em múltiplas moedas. Como que foi esse encontro aí com a plataforma? E o que você recomenda também pra galera que tá começando ter uma plataforma que atenda? Expandir as ofertas, né? Exato. Então, o ponto é o quê? Pro cara que tá pensando em expandir as ofertas, ele tem que estar pelo menos ciente de que ele tá em que ponto? Será que ele tá iniciando? Será que ele é um intermediário? Se ele for intermediário, cara, não tem erro, pô. É olhar, entender o que tá escalando, otimizar e deixar mais real. Se tiver 5% melhor, 10% melhor, já tá top. Até porque não tem essa oferta na língua que tu tá rodando. Aí entra a magia. Tudo que importa é como a informação chega. Se essa informação já chegou em um país e deu bom, eu levar ela para outro país que ainda não tem, a chance de dar bom é altíssima. Se ligue no digital, é aquela pira.
tu só precisa acertar uma vez. Depois que tu acerta uma vez, opa, então eu consegui uma vez, vou conseguir outra, e depois que tu acerta uma vez, pô, a oferta dura por 3 meses, tá ligado? 5 meses. Então, pô, tem cara que muda a vida com a oferta, né? Se essa oferta para de funcionar, para de chegar, essa informação para de chegar e a oferta acaba se tornando ali não mais atraente, você remodela ela ou você descarta ela? Aí que tá o ponto. O truque no digital também é a tua visão analítica. Exemplo, começou a diminuir a escala. Aí a primeira coisa que eu faço é o quê? Quais são as minhas hipóteses que eu posso validar? Exemplo, hipótese número 1. Meus criativos não estão mais performando porque saturaram. Essa é a hipótese 1. Como é que eu valido essa hipótese? Eu testo mais criativo. Tá. Se eu testar mais criativo e continuar dando ruim, hipótese descartada. Tá. Não é criativo. Aí eu tenho outra hipótese. Meu vídeo de vendas está saturando. Eu já vendi para muita gente e está saturando. Como é que eu testo isso? Vou fazer um teste de variação de VSL. É uma hipótese que eu posso testar. Aí outra hipótese que eu tenho, eu acho que o que está fazendo eu não vender é a plataforma. Então eu vou sair da plataforma X e vou rodar na Octus. Um exemplo. Então eu vou pra Octus. Excelente escolha, viu, Gui? Então, aí eu pego e valido essa hipótese. Então, eu tenho uma oferta lá que do nada, porque a oferta não para de vender do nada. Não é mágica, tá ligado? Vai caindo aos poucos. Então, por exemplo, eu tenho essas 3 hipóteses que eu comentei. Aí eu vou, testo criativo, 10, 15 criativos, 20 e não muda nada. Hipótese descartada. Eu acho que a hipótese de que é criativo não é, porque eu testei e o resultado contraria essa hipótese. Hipótese descartada. Vamos para a próxima hipótese. A próxima hipótese é VSL. Testei e deu super bom. Então achei o problema. A pira não é tu testar VSL, é tu ter essa capacidade analítica de identificar o que pode dar certo, Genial. tá ligado? Porque tem a galera Rápido, que desiste, né? Muito rápido. Deu errado no criativo, então beleza, vou desistir daquela oferta. Não, mano. Mano, é porque, cara, tipo assim, pelos amigos que eu tenho, mano, eu já vi gente escalar muito uma oferta e insistir nela, tá ligado? O segredo é insistir, então? O segredo é o cara ser pica. O cara ser foda mesmo, tá ligado? Mas rola também de você pegar e falar... Tem um apegozinho emocional a essa oferta. Eu não quero dela, desapegar dela, porque eu não vejo potencial. Ou então você fala assim, cara, essa oferta é uma bosta. Sai disso e vai Mas é porque o cara sabe, mano. Aí de que eu dou? Mano, quando eu assumo a oferta, no primeiro dia eu falo, nossa, amém, meu filho, vamos, já vejo uns carros na webmoto, vai no helicóptero, é tipo isso, tá a escala ligado? mental. Mas é o que eu digo, quando tu sobe uma parada boa, tu já sobe, já vende de cara, não há dúvida. A frequência elimina a dúvida, se liga? Então, às vezes, o cara já sobe uma oferta muito boa e quando ele bota, fala, porra, acertei firme, na veia. Tá ligado? E também acontece do que o cara subir uma oferta que pode ser muito boa, que não dá bom, aí o cara, por ser amador e não ter uma capacidade analítica de impor o que pode ser validado como hipótese, o cara tem algo bom, mas que aí, pô, não tá dando certo, aí trava nisso. Né? O ponto é, a pergunta é mais importante que a resposta, tá ligado? Por que não pode estar dando certo? Fatores que podem influenciar, X, Y e Z, vou testar os 3. Porque com a parada, às vezes o cara começa com uma oferta que dá super bom de cara, e às vezes o cara começa com uma oferta que, tipo, mais ou menos. Tanto com a parada. A capacidade de teste define muito o resultado do cara. Se liga? Então, exemplo, comecei a testar uma oferta lá fora. Tem 2 tipos de jogadores: criadores, plagiadores e o yin yang, que é o meio termo. Entendeu? Tá lá e cá, né? Tá lá e cá. Por que com a pira? Os plagiadores são com a ideia dos caras. Lei da probabilidade também. É o quê? Porra, se tem 100 nego fazendo oferta e desses 100 negos, 5 ofertas validas, por que você, o 101º nego fazendo oferta, se eu posso pegar 5 ofertas que estão escalando, testar, ver o que tá dando bom e escalar? Isso é a visão do plagiador. O que diferencia o plagiador? O plagiador, ele tá pouco se fudendo pra questão do plágio. Ele vai copiar e vai ganhar de ti no tráfego. Tá ligado? E é bom? Dá pra ter muito resultado? Com certeza. Com certeza. Mas o meu jogo é o quê? Eu fico no yin yang. Eu uso isso como ferramenta de teste. Testei várias ofertas. Vi que uma deu bom. Para tudo. Vamos sentar uma semana. Vamos fazer uma puta VSL melhor do que a do cara. Vamos produzir todo o conteúdo. Porque aí tá a magia. Eu não produzo nenhum conteúdo antes de validar a oferta. Então, por exemplo, eu tenho um vídeo de vendas ensinando a emagrecer. Um exemplo aleatório. Eu só vou criar o curso online depois que eu testar aquele vídeo. Então, por exemplo, eu rodei tipo R$1.000 de anúncio e não vendeu nada.
Por que eu vou fazer o conteúdo? Vou descartar a oferta e vamos pra próxima. Tá ligado? Porque tem muita gente que se apega antes mesmo de fazer o teste, o cara gasta meses fazendo uma aula, fazendo um banner, fazendo um conteúdo que ele nem sequer sabe se vai ser validado ou não. Então a primeira lição, quem testa mais rápido ganha. Então o cara tem que fazer isso. Todos os testes que eu vou fazer, antes de criar produto, eu testo a oferta. O coração do tráfego direto é a VSL, é a conversão. Entendeu? Então antes de fazer qualquer curso online, eu testo a VSL. E o que acontece? Quem comprou ou pede reembolso, ou geralmente o que eu faço? Eu boto lá na área de membros que o produto vai ser lançado em uma semana, blá blá blá. Porque aí se o produto não converter, eu nem crio nenhum conteúdo. Entendi. Saca? Eu queria te perguntar em relação agora à posição Guilherme infoprodutor, não só estrategista com foco em conversão, mas a sua postura e a sua opinião em relação ao pós-venda, a transformação daquele produto na vida do cara que comprou. Isso não existe, na minha visão. Perspectiva, acho que o meu mercado é uma compra por impulso. Então, basicamente, é compra por impulso. E aquilo ali, de fato, o cara não vai se bobear nem abrir. 5% abre. Sério? Não, 5% abre não, minto. Eu acho que uns 80% abre o curso, mas 5% assiste até o final. A pessoa compra e esquece. Eu tô vendendo pra pessoa a sensação de achar que ela vai ter algo sem esforçar. Uhum. Isso eu creio, Você né? foi muito sincero aqui. Isso que eu ia falar. Muito obrigada. Muito polêmico. Tá ligado? Polêmico. É uma compra totalmente por impulso, mano. É claro, tem uma porcentagem mínima que vai ter o efeito positivo daquilo, tá ligado? Sim. Mas a maioria, mano... E o segredo é achar essa limiar da emoção, ultrapassar, atingir aquela pessoa, seja com uma VSL, uma copy. E é muito fácil porque o ser humano é muito egoísta em um nível macro, em que, como assim? O dinheiro, carros, mulheres, viagens. Previsível, né, no caso. Previsível. Todo homem com a consciência, um nível de consciência menor, o que ele quer? Ele quer dinheiro. Pra quê? Pra mostrar pros outros que tem dinheiro. É como já falava um filósofo, não lembro qual é o nome dele, era Thomas alguma coisa, falava assim, ó, o princípio básico do ser humano é a necessidade de autoapreciação. Então, eu quero ganhar dinheiro, não pra ganhar dinheiro, mas pra galera ver que eu tô ganhando dinheiro. Eu não quero um carro pra andar no carro, eu quero andar no carro porque o cara sabe que esse carro ele não tem, eu tenho. Tá ligado? Então é uma parada muito egóica, é muito fácil tu vender a parada. E o truque é o quê? Provar. Quais são suas fontes de referências, de pesquisas? Onde que você estuda? Quais são os seus caminhos aí que te fazem caminhar pra esse raciocínio tão maduro, essa mentalidade, né? Tão avançada, no sentido de ter visão das pessoas, de ter uma visão do mercado analítica absurda. Você só tem 23 anos. Eu quero saber onde está o seu pote de ouro. Eu acho que é muito mais na prática. Tem uma frase que eu falo assim, ó, tempo é ação, Deus é presença. Então, tipo assim, às vezes o cara tá pensando, quanto tempo falta pra eu alcançar esse resultado? A pira é quantas ações tu tá deixando de fazer que estão te pedindo de alcançar aquele resultado, tá ligado? Tem uma frase muito foda que eu vi em um canal de um velho amigo que ele falava o seguinte, ó. Muitas vezes a galera tá procurando o que ela tá deixando de fazer pra conseguir alcançar resultado. Às vezes o problema é o que ela tá fazendo pra não alcançar o resultado, tá ligado? Às vezes a pira não é tipo tu fazer algo novo, é tu deixar de fazer algo que tá te auto-sabotando, tá ligado? Então assim, a pira a nível, essa questão de maturidade é muito na prática, até porque questão de estudo eu já percebi de cara, tipo assim, 2 meses estudando, 3 meses estudando, eu falei, isso aqui eu já peguei o que tem que pegar, pô. Daqui pra frente é mão na massa. Aplicação. Porque eu percebia, gente, tipo, até hoje, tipo, tem um resultado razoável, eu vejo gente que, tipo, estudava muito e que ficou nisso. É um estudioso. Tá ligado? Ele é um estudioso, eu sou um gestor. Tá ligado? Então, essa pira de copy, até uma coisa que eu passei muito pro meu copy da operação lá. O estudo, mano, é até um ponto. É só pra tu aprender a linguagem. Depois que tu aprender a linguagem, a pira é fazer e testar. Senão o cara fica um vício. Tem até um vídeo seu que fala, não estude copy se você quiser ficar rico. Explica pra gente. Por favor. Porque com a parada, a galera que estuda... É porque o mercado digital, né? Eu falei da questão do nível consciencial das pessoas de classe mais baixa, que é o público que eu mais vendo, mas o princípio egóico ele se espalha por todo mundo. Então, até quem tá no digital, às vezes o cara quer estudar copy, ele quer aprender um termo bonito. Exemplo,
Em copy eu gosto de ser bastante direto, tá ligado? E os termos que existem, eu gosto de simplificar ao máximo. Pô, às vezes eu vou conversar com um copy aleatório e fala uns termos, mano, o que é isso? Isso aí, exatamente isso aqui que a gente já chama do mesmo nome há 100 anos e vocês trocaram só pra parecer mais bonito. Gourmet. Mais gourmet. Então, mano, copy é pro cara entender a estrutura. Depois que tu entender como é feito uma VSL, os blocos, começa chamando atenção, depois prende a atenção do cara fazendo uma promessa de ganho, depois posta depoimento e outra coisa. VSL e tráfego direto, tanto no BR quanto na gringa, são baseados muito em depoimentos. E como é que eu arrumo depoimento? Compra. Entendeu? Vai comprar o depoimento. Porque a pira do digital, é o que eu tô te falando, é uma compra por impulso. E na real, não tem nada, não vejo muito errado não em vender isso, porque a maioria das coisas que vendem ao nosso redor também são impulso. Se liga? Só que o ponto, a maioria das vezes a gente é o produto, entendeu? Então é uma rede social que a gente tá se entregando, é uma outra ferramenta, mas sempre a galera, se tu estimular o tesão do cara, o tesão da mulher, essa vontade de ganhar grana, e tu mostrar que tem pessoas exatamente na condição dela, ganhando grana com o teu mecanismo, mano, é muito fácil vender, pô. Você tá falando muito parecido com o Sexy Canvas ali? Sexy Canvas, na realidade, foi inventado por Freud muito antes, né? Uhum. O André Diamant deu um layout bonito e queria ganhar uma apreciação por fora, né? Freud já falava isso muito antes. Então, qual a pira? A pira do Sexy Canvas é essa questão do cara pegar coisas que eletrificam, né? Uhum. Que pra mim é o quê? Dinheiro, pra isso, considerando, vamos definir bem, qual é o meu público-alvo hoje em dia, pra quem eu vendo? Público classe baixa, com um nível de consciência baixo, que quer uma fonte de renda. Então essa pessoa tem um nível de consciência X. Se eu quiser vender pra ela, eu vou ter que falar no nível de consciência dela. Como assim? Exemplo, vamos supor aqui, vocês dois são entrevistadores. Tu tá começando agora. Começou a entrevistar hoje, é a tua primeira entrevista. Ele já entrevista há 10 anos. Se eu chegar pra ele e falar de uma forma totalmente formal, com palavras bonitas, mantendo uma eloquência boa, mantendo um discurso bem alinhado, eu já vou estar bem no nível de consciência. Agora, se tu tiver começado hoje e eu falar de uma forma muito mais avançada, tu não vai entender. Uhum. Ou vai entender muito errado. Uhum. E se entender, mesmo que entendendo, não vai ter esse tesão. Uhum. Então, tipo assim, exemplo, eu não vou falar pra ti, tu quer comprar um Porsche? Porque o meu público nem cogita ter grana pra comprar um Porsche. Mas você fala assim, tu quer um iPhone? Ele, opa, um iPhone eu quero. Opa, tu quer ganhar, tipo, $50 hoje? Então é tipo assim, tu tem que entender com quem tu tá conversando também. Tem uma frase muito boa, que é o quê? Existe uma conversa mental na cabeça dos leads. Exemplo, vamos supor, tu é uma pessoa que quer ganhar dinheiro. Quando tu vai dormir, tem alguma vozinha na tua cabeça que fala, nossa, como as coisas são injustas. Parece que nada anda. Se tu consegue identificar isso, antecipando a informação do lead, tu começa a ver se ele assim, eu sei quando você vai dormir, você pensa como as coisas estão difíceis. E esse vídeo é pra você, então tu já tá se conectando com o lead, tá ligado? Mas é o que eu digo, isso é uma coisa que o cara vai pegando com o tempo. Mas agora eu te pergunto, e se... Eu acho que isso tende a acontecer também, agora falando de previsibilidade. Lá na frente, esse nível de consciência desse cara for ficando cada vez mais apurado. Tá difícil as pessoas hoje elas já não caem mais, né, em anúncios. Não é uma coisa muito mais, assim, fácil de você atrair atenção, de você demonstrar ali genuinamente que você quer ajudar aquele cara. De reter a atenção também da pessoa, muita informação, muita oferta. Exato. E aí vai Vocês ficando subestimam muito a capacidade humana, pô. O que eu digo é que, mano, se o cara tiver 1% de esperança que ele vai ganhar 100% de resultado, ele compra. Mano, o ser humano é maluco da cabeça, filho. Isso eu já percebi desde cedo. E é porque, tipo assim, renda extra até aceitar. É bem mais fácil tu vender mesmo um curso pra um cara que já tá desacreditado. Pô, tem um amigo meu que ele vendia, tipo, curso de loteria. Ele falou que o cliente dele comprava a parada 10 vezes, mano. 10 vezes. Não tinha resultado nenhum das 10, mas comprava. É um vício, mano. É uma auto-necessidade de apreciação. É uma auto-necessidade de resultado rápido, tá ligado? E a gente vende esse remédio. Bem caro. Caraca, mas vende. Tá ligado? Agora, Gui, quais foram os momentos, assim, que foram, de fato, pontos de inflexão na sua jornada? Primeiro, ir embora. 80, Cita 20. eles, assim, em Primeiro, ir tópicos embora. pra gente.
ir pra Balneário, porque, tipo, antes de ir pra Balneário, eu fui pra BH. Puta que pariu, BH só tem morro. Os morros são gigantes. BH foi a primeira cidade que eu vi o pessoal andando de costa, se liga? E o pior que eu falei foi o meu cara não acreditou. Acho que até hoje ele não acredita. Eu falei, ô Lucas, mano, tu não vai acreditar, mano. Eu vi 3 mulheres andando de costa subindo essa ladeira aqui em frente de casa. Aí ele tá zoando. Não, eu te juro, mano, que elas estavam subindo de costa. Aí depois eu fui fazer um teste lá em BH, por como as ruas são muito inclinadas, dói menos o cara ir de costa do que ir de frente, tá ligado? Aí eu realmente andava assim, mano. Então, mas eu fui pra BH pensando, pô, a galera do digital tá aqui. Até tem a galera do digital em BH, mas é muito separada. Pra tu ter network, impossível. Então já passei nem um mês lá, eu acho. Falei, mano, a gente não pode ficar aqui não, vamos pra Balneário. Balneário por quê? Aí mudou o game. No foco porque da Balneário ambiência é ali. onde tá a galera. Por ser muito pequeno e por ter muita concentração de gente do digital. Então conheci muita gente lá. E olha que pira, eu fui pra um evento em Balneário e eu fui pra um evento, tipo assim, o prédio do evento era aqui, o hotel era aqui, e o prédio que eu tava hospedado, que eu aluguei um mês lá, era do lado do evento. E tinha um cara me plagiando muito grande no mercado, tá ligado? Tinha faturado, pô, acho que 15 milhões. Um produto que estourou muito, muito, muito alto na época, tá ligado? Com seu produto? Não. Outro produto. Ele fez muita grana com esse produto, que também não era dele. Ele plagiou. Mas é o plágio do plágio. Mas em resumo, mas fez muita grana, né? Aí esse cara começou a plagiar uma oferta minha da época, que era o robô do Google. Tá ligado? Que eu ensinava a galera a ganhar dinheiro usando o Google pra fazer anúncio pra produto como afiliado. E de onde surgiu essa ideia? Tinha um amigo meu, chama Miguel Chácara. Muito, muito pica também, o moleque. Foda. Ele tinha feito um produto na época que se chamava Robô 1SD. Que era um robô que gera um salário por dia. Não, ele tinha criado o robô 1KD. Eu criei um SD. Ele criou um robô 1KD que era ganho R$1.000 por dia usando o ManyChat, que era uma ferramenta do Facebook pra meio que fazer mensagens automáticas lá. Aí eu peguei e falei, pô, tá validada essa parada. O cara tá entregando ManyChat com a ferramenta de Facebook. O que eu vou fazer? Vou pegar a estrutura do cara e vou entregar Google. Em vez de entregar ManyChat, que é o mecanismo dele, eu vou furar, vou botar outro mecanismo, manter a aparência da estrutura, otimizar também, mudar umas coisinhas aqui e ali, mas a VSL, a essência se mantém, pô, 50% igual. E eu pego e mudo o mecanismo. Em vez de ser o robô do ManyChat, que é o robô 1KD, eu criei o robô do Google 1SD, que é um salário por dia. Vê como é sutil a troca. Saiu de 1KD para 1SD, saiu de ManyChat, que é do Facebook, pro Google. Mas só isso faz muita diferença. Tanto que esse cara parou de escalar e eu continuei escalando na época. Com um produto com a variação de mecanismo. Aí, tinha uma galera que... Porque no digital tem muito panelinha. Isso é uma coisa boa que eu indico. Se você for morar em algum canto, já procure pessoas pra estarem junto contigo. Comunidade, tá, né? Comunidade, porque no digital, é o que eu falo, tudo que importa é como a informação chega. Então, exemplo, se nós três aqui é do digital e nós três estamos rodando junto, tu descobre uma oferta e a gente já tem definido uma cultura de transparência de a gente se ajudar, tu achou uma oferta boa e falou, ô Asi, mano, chega aqui, ó, tem essa oferta aqui boa, vamos rodar, vamos escalar. Aí tu escala junto com a gente faz muita grana junto, aí pô, acha uma parada, passa pra vocês. Isso aí faz muita diferença. Então, ir embora da casa dos pais, 80-20, com certeza. Ter um network que compartilha informação, tanto que até esqueci de contar, esse cara que eu fui entrevistar lá, o bilionário em Fortaleza, quando eu tava indo embora, eu até perguntei assim, ó, você já teve mentor? Aí, enquanto o elevador fechava, ele falou assim, ó, eu fui meu próprio mentor. E eu acho que na vida tem pessoas que nascem pra ter esse papel de liderança e tem essas pessoas que nascem pra receber esse papel de liderança. Eu falo isso porque tem um amigo meu, que hoje ele tá no digital, tá ganhando grana boa também, que ele começou meio que eu apadrinhei ele no digital. Ele começou como um afiliado meu. Na época ele tinha, me pagado até um valor pra dar uma ajuda nele. Eu gastei todo o valor na Zara. Ele falou, mano, vamos puxar uma caô, vamos, R$1.000. Aí eu fui, comprei tudo na Zara. E eu cobrei 1.000, eu nem fazia mentoria, eu cobrei realmente pra ajudar o moleque, tá ligado? Aí, mano, eu passei a oferta pro cara que eu tava rodando, passei minha estrutura. Então, esse cara consegue ter resultado em 3 meses. Então, em 3 meses já tá fazendo 100 mil por mês. Tá ligado? Isso começando do zero. O cara devia ter 5 mil na conta. Então, o que faz muita diferença pra quem tá começando é o quê? Se tu quer ter resultado 10 vezes mais rápido, é só tu colar em alguém que já tem resultado. Só qual o truque? Cola em alguém que não tá vendendo. Tá ligado? O truque é tu fugir de quem vende ajuda. Tu tem que ir naquele cara que não vende, que são os melhores. Como assim? Exemplo, tu fala muito que tu é pica, que tu posta resultado, que tu vende muito, que papapá, e que tu vende mentoria, tu vende esse serviço. Ela, eu sei que vende muito, só que não vende curso.
Aí eu vou chegar no Instagram dele, opa, tudo bem e tal, prazer, desculpa eu estar atrapalhando aqui e tal. Eu tô começando no digital, vi que tu tem muito resultado, vamos trocar uma ideia, tu pode me ajudar. Tentar ter um contato com quem não vende, tá ligado? Porque geralmente é quem sabe mais. Interessante. Tá ligado? Porque, porque quem tá toda hora ali vendendo um curso já é algo muito montado, já é algo muito sintético. Automático também, né? Então é muito iluso. É o que eu falei, o cara pega e usa a mesma lógica que eu falei do povão pra vender pra quem tem um nível de consciência maior. Então o cara fala, com essa estrutura aqui tu vai ter resultado. E a pira de mentor, não acertei nem, eu acho que eu já devo ter comprado. Não sou muito comprar curso, não. Acho que eu comprei uns 2 cursos na minha vida. E fechado umas 3 mentorias. Nenhuma deu bom. Eu acho que todas eu peguei um dinheiro de volta. E achar também um mentor que é parceiro, né? Que tá ali. Então, a pira que eu peguei é que eu acho que nessa vida eu não vim pra ter mentor, não. Acho que eu vim pra ser mentor. Tá ligado? Porque todas que eu fiz deram ruim, tá ligado? Aí a pira é o quê? Vale muito mais um network transparente do que, qualquer outra coisa. Então, se tu tem, 5 amigos que têm resultado e escalam e compartilham isso contigo, pra tu ter resultado é bem maior. Mas aí a questão do plágio. Aí eu fui pra esse evento em Balneário, né? E o cara que tava me plagiando, o amigo, tinha um cara pica que tinha faturado 15 milhões e ele tava ajudando outro moleque que rodava escalada no drop, ele tava passando a visão de info. Aí ele meio que plagiou minha oferta e plagiou minhas ofertas pros moleques rodar também, tá ligado? Aí por coincidência eu fiquei no mesmo prédio que o mano. Que pira. E eu virei maior amigo dele. Tanto que eu fui em Balneário, eu fui na casa dele. Irmãozão hoje em dia. Se liga, mas é com a parada. Eu fui pro churrasco desse mano, de aniversário, né? O cara que me plagiou, ele chegou numa Mercedes de 1,5 milha. Tá ligado? Devia ter 19 anos o boneco. E aí, com a pira, ele chegou na época lá numa GT63 vermelha, tá ligado? Eu dei até uma olhada, tava 1,5 milhão na época. Aí eu, parei pra pensar e falei assim, ó. Aí quando eu vi ele chegando, eu falei assim, eu até tenho a possibilidade de chegar no cara e falar, tu tá me plagiando, tu tá me copiando, mas assim que eu vi o cara chegando num carro de 1,5 milha, eu falei assim, ó, a partir de agora eu não tô mais indo nessa festa, eu vou só observar esse cara. Como ele pensa, como ele anda, quero aprender com fala, ele, né? Sem falar nada. Tanto que eu nem cumprimentei ele, fiquei só ouvindo. E uma das coisas que eu vejo, que eu lembro dele falando com o Alan, era assim, o Alan também é muito desenrolado. E ele falava assim, ô mano, passa pra mim o segredo. Eu aprendo muito rápido. Se tu disser pra mim aqui, mano, sério mesmo, eu desenrolo, mano. É só tu me dizer, cara. Qual é o 80-20 da parada? Aí eu lembro dele respondendo, como é que tu analisa tuas métricas? Eu acho que 80-20 é métrica, mano. Se tem métrica, tem escala. Mas se tu não sabe enxergar se tem ou não, é difícil. Então, essa capacidade do cara ser bem observador, acho que muda muito, tá ligado? Então, porque a partir daí eu já, 80-20 é métrica. Eu lembro dele falando, naquela época nem tinha essas paradas de captação interativa, pré-sell que tem agora. Mas eu lembro dele falando, se tiver menos que 30% de retenção no pitch, não pega escala nacional. E esse cara era o mais pica daquela época. Não por ser bom, mas por estar no local certo, na hora certa. Esse cara que fez 15 milhões e o outro mano que fez 10 milhões são bons. São bons, tem resultado, tem muita capacidade, admiro os caras. Mas os caras estavam no local certo, na hora certa, no momento perfeito. Porque eles viram exatamente quando essa oferta começou a escalar e escalaram junto. Tá ligado? Então, essa parada do cara eu não ligo muito pra essa questão de plágio também, pra mim faz parte do jogo. Se liga? Então, se estão me copiando ou não, o truque é o ganhar em outras áreas. Aí que entra a questão daquilo que eu falei das etapas, até o cara alcançar a maturidade. Equipe muda tudo, O cara pode copiar meu criativo, ele pode copiar minha oferta, ele pode copiar tudo, mas ele não vai copiar minha equipe. Ele vai copiar meu sistema de criação de criativo, tá ligado? Então, por exemplo, é porque tem muitos conteúdos a serem falados, mas quando o cara chega em um nível que ele fala, eu quero fazer grana, o cara tem caixa, a parada é equipe e processo, gestão, tá ligado? Porque, exemplo, eu se eu fosse fazer, hoje a gente testa em média 10 a 15 criativos por dia. Essa sempre foi a quantidade sua? Não, jamais, eu testava muito menos, Testava 5 criativos por semana, meu editor, outra coisa. Colaborador, equipe, tem que ser full time. Isso é uma coisa que eu peguei desde cedo logo. Se tu pegar um cara que faz faculdade, que estuda, eu lembro que eu tinha um editor que a gente, fazer 5 criativos na semana era mó trampo. Quando eu peguei, eu lembro até que eu tinha um amigo meu, Vitor Gomes, sinistro. A gente tava trocando ideia em Balneário, aí ele pegou e falou assim, mano, ou tu fica fixo em um lugar e explode, ou tu fica fixo em um lugar e explode, ou tu vai passar anos patinando. Tá ligado? Pega um local fixo e fica. Aí eu tava em Balneário,
Aí eu voltei pra Fortaleza, na época, né? Eu fiquei até com minha namorada lá também. Aí eu passei 1 ano em Balneário, um ano em Fortaleza fixo. Só que já com a pira de montar a equipe. E é absurda a diferença. Porque qual a parada? Hoje aqui, ó, são 18h45. Pô, se eu for ver quanto eu vendi mais de 50k hoje, mas eu não trampei, teoricamente. Tá ligado? Trampei indiretamente, tá ligado? E outra, qual a parada? Sem equipe, mano, é muito difícil de escalar. Porque, exemplo, hoje em dia a gente testa 10 a 15 criativos por dia. Pô, é um trampo, viu, mano? É uma produção intensa. Porque com a parada, além de tu fazer, tem que testar, e tem problemas, às vezes rejeito, criativo. Mas qual o ponto? Tu tem que aprender a ver as coisas de forma sistemática. Um livro que eu indico pra todo mundo, Gestão de Alta Performance, Andrew S. Grow, que é o ACO da Intel. O livro desse cara foi o melhor livro de gestão que eu li na minha vida. E ele fala muito sobre agrupamento de tarefas. Então, por exemplo, criativo. O criativo não é o cara escrever e mandar pro editor fazer. Eu tenho um processo para fazer o criativo. Então, lá no ClickUp, que é a ferramenta de gestão que eu uso, o copy vai subir a demanda escrita em texto, em um docs lá, exemplo. Criativo tem que ter nomenclatura. Exemplo, na oferta que eu tô rodando agora, eu tô no criativo 536. Se eu não tiver nomenclatura, como é que eu vou saber que criativo é esse? Organização, né? Tem que ter nomenclatura. Então já boto padrão. Iniciais da oferta, traço o número do criativo, se for variação, legal. Traço variação. Aí qual é o processo? O copy sobe lá na ferramenta a demanda em texto, o editor vai ver a demanda em texto, e no doc já tem a demanda de edição. O trabalho do editor não é adivinhar nada. É só ler o que está escrito e fazer. Então o editor vai fazer a demanda que o copy subiu lá dos 10 criativos, vai mover para colunas prontos para análise, o copy vai olhar o criativo que ele foi demandado. Se tiver ok, ele vai passar o feedback para o editor e vai passar o criativo para a coluna pronto para teste. O gestor de tráfego vem, pega os criativos, testa os criativos e organiza os que venderam ou não pra gente continuar com os testes. Baseado entendeu? no que funcionou. No que vendeu. Agora você falou de editor. Então, basicamente, os anúncios são todos em vídeo? Todos em vídeo. Não roda anúncio de imagem criativo. mais de 3 anos, Você eu não acho, tem 2 designer? anos. E de imagem, não. Não funciona mais? Não. Acho que não. Pelo menos não de forma majoritária. A maioria que eu conheço escala tudo em vídeo. Quais são os formatos desses vídeos? TikTok. Não pode parecer anúncio, tem que parecer normal. E aí a sua equipe faz a produção inteira desse material, você... Não, tudo pegado na internet. Imagem de Que nem o apoio. André Viana fala, a internet é nossa. Tu pega a imagem de apoio, constrói ali um storytelling. Exemplo, vai no TikTok. No TikTok tem biblioteca de vídeos no TikTok. Aí tu pesquisa lá, comprando iPhone. Aí tu pega um vídeo de uma pessoa lá do outro lado do mundo, comprando iPhone, aí tu pega esse vídeo e bota de fundo com a legenda de com a narração, ó. Comprei meu primeiro iPhone graças ao mecanismo X. Olha como eu tô feliz, aí mostra usando a parada. Quer saber como? Clica aqui. Tá ligado? Então, tudo humanizado. Quanto mais parecer com anúncio, menos resultado vai ter, na minha perspectiva. Tá ligado? Então, em TikTok, eu pego muito vídeo de lá, YouTube, eu não, né? O copy. Hoje, na sua operação, você aprova essa copy antes dela ser... O não copy, tem mais. função do copy. Ele que aprova. Porque ele que manda a demanda, entendeu? Então, tipo assim, ele vai subir, 10 criativos lá. E no docs do criativo vai falar, ó, começar criativo, fazendo isso, no segundo tal, adicionar isso, até música. Não pode ter nada faltando no docs. É um briefing completo. Um briefing, nem é tão difícil, não. Exemplo, tu bota exatamente o que tem que fazer. É como se fosse a cena e a legenda. Vai ter que adicionar uma imagem. Pô, o cara vai botar a imagem. E qual segundo tem que adicionar esse? Qual é a altura que tem que adicionar? Pra quê? Pô, pra o editor ver a parada e fazer a parada certa. Isso já é um pensamento mental de que num processo de escala não pode ter muita brecha. Se liga? Então o próprio copy faz. E outra, eu tive resultados bem melhores a partir do momento que eu comecei a investir mais em equipe. 80-20 na minha operação é minha equipe, pô. Minha equipe é muito foda, tá ligado? E todos trabalham presencial? Não, todo home remoto. office. E até um plano meu. essa operação funciona? Fala pra gente, home office funciona ou não funciona? Funciona. A polêmica, né? Assim, um cara que tem muito mais resultado que eu, me deu 100 milhões, a dica que ele me deu foi pra montar escritório físico, né? Ele me deu divide opinião pra caramba na rede social em relação a isso, cultura, né? Fit cultural. Exato. Acho também. Mas eu acho que dá pro cara conseguir um meio termo híbrido ali, entendeu? Dá pra ter gente no presencial e gente home office. Porque aí depende muito do perfil do cara. Sim. Tá ligado? Porque se o cara for um cara caseiro, o cara vai trabalhar mais home office do que se ele tivesse vindo aqui, tá ligado? Então, funciona. E qual o perfil comportamental que você identificou que funciona melhor pra sua gestão? Eu acho que principalmente, um cara
que ele é sólido. O problema da galera jovem, por exemplo, hoje minha equipe, se for pegar todo mundo, acho que não tem ninguém com mais de 24. Caramba. Tá ligado? Acho que não. No máximo 25, estourando. E o padrão comportamental que eu acho que muda muito é o cara ser, pelo menos, moldado já. Como é que eu falei isso? Exemplo. No mercado de trabalho, tem pessoas que são muito maleáveis. Exemplo. Elas oscilam muito, até mesmo de padrão comportamental. Ou seja, a pessoa quer muito ter resultado um dia e no outro ela já não quer mais. Ou num dia ela responde rápido e no outro não. Pô, eu não vou nem perder tempo, eu já elimino. Então é mais fácil eu pegar um profissional bom moralmente, não no sentido ético, no sentido interno de, pô, dele tá decidido o que ele quer da vida. Tá ligado? Se ele tiver decidido o que ele quer na vida e se ele tiver, no mínimo, humildade pra aprender rápido, já era, pô. Porque o problema não é o profissional errar, o problema é continuar errando. Entendeu? Então, assim, quanto mais rápido o cara erra, melhor. Tanto que, assim, no meu processo de contratação, principalmente no de copy, eu já passava várias demandas que eu sabia que em alguma coisa ele ia fazer diferente pra gente já alinhar, pô, isso aqui tá diferente, vamos seguir por esse caminho ou por aquele. Até porque copy é uma parada que eu, que sou gestor da operação, se eu quiser ficar interferindo muito no cara, o cara vai perder muito a autonomia também. Autonomia, a versatilidade, entendeu? Exato. E depois o cara faz sem criativo da oferta, o cara já fica manjando. Já manja o que dá bom, o que não dá, tá ligado? E agora a sua posição como gestor, você falou em relação a isso. Quais são os grandes momentos, assim, que você percebe que as características do gestor são necessárias naquela operação? Gestor de tráfego, tu fala? Ou a nível de gestor, tipo, operacional? Operacional mesmo, assim, de liderar a equipe, nível, sabe? O que eu acho que de características minhas que contribuem pra intensificar o resultado, né? Primeiro, saber dar confiança pra uma pessoa. Tipo assim, exemplo, o truque é, pelo menos na minha perspectiva, não existe nenhuma ação difícil o suficiente que não possa ser executada por qualquer pessoa. Tá ligado? Pô, seja apertar um botão, pilotar um avião, qualquer coisa. Se tu pegar uma pessoa e treinar, dá pra fazer. O 80-20 da gestão, na minha perspectiva, é tu ter postura de gestor. Tá ligado? Então, por exemplo, tu fez algo errado, se eu já chegar atacando um pau em ti, porra, tu errou, porra, tu fez aquilo. Primeiro, qual é o meu objetivo com isso, tá ligado? É falar que tu errou? Porque, porra, eu não quero falar que tu errou, eu quero que tu não erre. Se liga, meu objetivo não é pontuar que tu errou, meu objetivo é que tu não erre. Na verdade, meu objetivo final nem é que tu não erre, é que a gente ganhe dinheiro, tá ligado? Então, tipo assim, comunicação em gestão é tudo. Então, tu saber, principalmente, se comunicar quando tá dando errado. Porque quando tá dando bom é muito fácil. Muito fácil. Tá ligado? Agora, quando o cara faz alguma coisa que tu... E o pior, o truque é o quê? Regra número 1 de gestão, a culpa sempre é sua. Se a culpa sempre for sua, você tá livre. É libertador. Porque já não tem opção. Se tu errou, fui eu que errado. Tu errou, porra, fui eu. Porque eu não te avisei um pouco antes de tu errar. Então agora eu já vou programar internamente um processo na equipe que 1 hora antes de tu fazer alguma parada que eu sei que tu já tá errando, eu vou te avisar. Então o erro é meu. Tá ligado? Porque o problema do cara que não tem essa percepção é que, tipo assim, o cara vê o problema no outro. Então, cara, porra, eu não tô escalando por causa que esse cara aqui não tá fazendo a parada direito, tá ligado? Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é o primeiro ponto. E pra finalizar, a gente tá chegando no nosso fim do podcast aqui. Eu queria que você falasse uma dica pra galera de casa que você queria ter ouvido no início da sua carreira, lá quando você estava começando a mexer no marketing digital. No início. Pronto. Vamos lá. Eu faço muito essa pergunta quando eu tô com um cara que eu quero saber alguma informação valiosa, tá ligado? Pô, se tu voltasse um tempo atrás, o que tu diria pra si mesmo pra chegar onde chegou? Eu acho que o principal, se eu fosse elencar em um checklist, antes de ter largado a faculdade, seria primeiro, independente de tudo, siga a intuição, tá ligado? A intuição não é vontade. Tipo, eu tenho vontade. Intuição é sim ou não. É tu pensar em uma parada e internamente tu perguntar, pô, de coração, eu quero isso ou não? A resposta já vem de imediato, isso é intuição, é algo além da psique mental, entendeu? Segundo, eu acho que a questão do cara ir embora muda tudo, tá ligado? Então a dica que eu daria, pode ir embora sem medo, pode ir agora, tá ligado? E não esperar ter grana pra ir embora. Pô, fui embora pra BH, não tinha tanta grana não, tá ligado? E aí as coisas foram acontecendo. Terceiro,
tudo que importa é como a informação chega. Quem antecipa ganha. E quem testa mais no digital ganha. Então isso aí pra mim já daria... Essas 3 coisas já economizaria muito tempo. Irado. Cela, que aula, né? Isso que eu ia falar. Muito massa. Gui, adoramos o nosso papo. Você manja realmente, os seus resultados também falam por si só, né? Você tá aí voando dentro da muito conteúdo também que ele passou aqui de graça. De graça. Espero que vocês tenham captado muitas chaves aí, muito insight valiosíssimo. Eu tô assim, até agora absorvendo realmente muita informação. Precisa digerir tudo isso ainda. Exato, e pô, muito novo, cara, isso é muito novo. E parabéns pela sua trajetória, de verdade, acho que tá só começando, imagina lá pra reta final. 60 anos, imagina longe, lá 70zinho, tomando uísque no iate. Pô, coisa boa. Em Mônaco, comprando Fórmula 1 pra botar na sala. Eu imagino também. E você curtiu a experiência aqui do OctusCast com a OctusPay? Como que foi pra você? Muito bom, e a comunicação bem livre, clean, né? Bem natural mesmo, que é isso que faz muita diferença no mercado. A galera é muito engessada, a galera vem com conversa muito viajante, né? Então, às vezes, o cara chegar e passar a visão simples e real, porque nem sempre é o que o cara quer ouvir, né? É, mas você trouxe muitas verdades pra gente. Verdade. E de forma muito transparente. A gente te agradece por isso também. Mas incrível a experiência, pô. Muito agradecido. Incrível, desde o começo, recepção, né? De graça não foi, porque vocês pagaram tudo, né? Pra gente estar aqui. Não existe almoço de graça. Mas, cara, pô, incrível. E, cara, só agradecer. E também agradecer a minha equipe hoje, pô, porque é o que eu realmente falo. Sem a minha equipe, eu não teria o resultado que eu tenho. Então, a minha equipe é o precursor do meu resultado, tá ligado? Eu sou uma das engrenagens mestres ali que coordena. Mas sem minha equipe, eu não teria esse resultado. Então, pô, desde já deixo claro pra você que, pô, ninguém cresce sozinho. Busque pessoas pra crescer junto com você. E outra... Ficar rico sozinho é muito ruim, eu já tive essa experiência. Quando eu tava isolado em Fortaleza, tava ganhando dinheiro sozinho, pô, ia pra viajar, chamar meus amigos, vamos viajar. O cara, não tenho grana. Então, pô, busca ter uma equipe foda, porque se tu faz pessoas ficarem ricas, tu já tá rico por consequência, entendeu? Demais, então, a sacada que eu daria mesmo é o quê, mano? Pra encerrar, primeiro, foca em construir equipe. Segunda, tenha autoconfiança de seguir a intuição. Errar nunca foi um problema, é uma ferramenta de validação. Busque errar o mais rápido possível e errar bastante. E entender que tudo é ação, nada é tempo. Tempo é uma desculpa mental que prende muitas pessoas durante anos na vida, tá ligado? O cara passa 10, 20 anos, pô, é questão... Tempo é ação, Deus é presença. Então, pô, o que tá te faltando é uma ação. Seja pra tu fazer ou tu deixar de fazer algo que tá te sabotando. Então, a mensagem que eu daria era essa, pô, tempo é ação, Deus é presença. Se fosse você de casa, salvava esse podcast pra você ver várias vezes. Compartilhava também. Gui, muito obrigada, gratidão. Tá? A gente costuma dar um joinha aqui, deixa eu ver se eu chego lá, peraí. Chega. Depois o Dé vai, ó. Pois não, peraí, não dá. Não errou. Não dá. Valeu, Gui. Tamo junto, brigadão. Adorei, obrigada. A gente costuma dar um tchauzinho pra câmera aberta ali, ó. Nos vemos no próximo OctusCast. Valeu, pessoal. Vamos em busca.